Ok. Ah, olá, novamente. Ahm, em primeiro lugar, queria felicitar todas as pessoas que contribuíram para que a Conferência Latino-Americana seja uma realidade. Em especial, ao Daniel e claro também ao Gustavo até por me ter convidado. Ok, eu vou falar um pouco sobre a experiência do usuário e vou tentar falar devagar para que toda a gente me entenda. E talvez um pouco de portunhol. Então, ok, melhorando a consistência visual em Collabora Online. Eu basicamente sou o lead designer na Collabora e, na verdade, o que é Live streaming is on. e, na verdade, o que é Collabora Online. Toda essa informação está possível de ser lida em collaboraonline.github.io, mas basicamente é uma suite de escritório de colaboração online com excelente suporte para todos os principais formatos de arquivos, de documentos, planilhas e apresentações. É baseado no LibreOffice. Aliás, Collabora Online, tanto a partir de muitos dos seus membros, temos contribuído para a LibreOffice e é usado em combinação com software para gerenciar e compartilhar arquivos. Eu não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir bem? Sí, Pedro, perfecto. Ok, perfeito. Então, eu tenho boas notícias. Eu tenho recebido muita informação de pessoas que têm alguma dificuldade em compilar, ou seja, fazer o build da Collabora Online e porque querem contribuir, mas é difícil, têm dificuldade em fazer essa compilação. E então, eu criei este site, site da comunidade, para que seja fácil fazer a compilação, a construção do software, mas também tenho muitas informações sobre easy hacks ou questões e podem ser verificadas aí. Mas nesta apresentação eu quero falar um pouco mais de coisas especiais que não falei na minha apresentação em inglês. Ou seja, vão haver aqui muitas coisas que são especialmente só para aqui para a nossa conferência. E é a parte da comunicação que acho que é muito importante. Então, nesta página da comunidade é possível acessar a todas as ferramentas de comunicação e nós também temos, e estamos no IRC, Telegram, mas também é possível ir ao nosso fórum de Discourse, forum.collaboraonline.com. Agora, este fórum está em inglês, não é? E nós temos pensado que talvez seja uma boa estratégia fazer algo como, por exemplo, a Mozilla faz no seu Discourse, que é tem basicamente
um grupo específico para várias línguas, a pessoa carrega aí, o usuário carrega aí no Common Voice e depois tem uma tag por língua. É bastante interessante e talvez faremos isso, porque nós, especialmente para a comunidade que fala em espanhol, mas também também para a comunidade francófona, ou seja, as pessoas que falam francês. Ou seja, é algo a estudar. Agora, ou seja, a consistência não só tem que ser visual, não só tem que ser visual, mas também tem que ser sobre tudo ao redor, em volta do próprio software, da própria ferramenta. E é isso que temos tentado feito. Aqui, normalmente, nós pensamos sempre em ferramentas de usuário, software para usuário, em dois planos, ou interface ou código. Mas na verdade, estes dois elementos não são dois elementos diferentes, mas sim dois lados da mesma moeda. Ou seja, há decisões de interface que vão beneficiar o código e também câmbios de código que vão beneficiar decisões de interface. Por exemplo, eu estava a trabalhar num componente específico. Basicamente queria trabalhar em componentes específicos e queria ter mais controle de cada componente, mas verifiquei que CSS, os fecheiros de CSS e a estrutura de CSS precisavam de melhorias, não é? E então houve aqui uma divisão de fecheiros para ficar mais limpo, mais arrumado. Houve muita remoção de redundância e houve também aqui a própria forma de saber em que dispositivo, em que device, se smartphone ou tablet, a forma como fazemos essa pergunta modificou, não é? Porque nós tínhamos, havia CSS dizia que era tablet e JavaScript dizia que era phone, e na verdade nós tentamos então colocar de forma mais simplificada essa lógica. Depois disso eu queria mesmo que isto fosse automático e então através do styleint eu fiz com que o CSS fosse automaticamente verificado depois de à mão ir a cada ficheiro manualmente verificar e modificar e melhorar. Então fiz automaticamente a partir de agora qualquer pessoa que construa, que faça o build, que compile Collabora, vai ter essa verificação automática lá. E claro, houve alguma exclusão de fecheiros de bibliotecas diferentes, ou seja, fecheiros que são de funções ou bibliotecas diferentes e que eu excluí para que, se houver alguma atualização da dependência, o lint não interfira. E aqui está um exemplo. Nós corremos o programa e ele faz o checking de CSS e se houver algum problema ele avisa e ajuda bastante. Agora, nós vemos aqui como uma motivação de interface beneficiou e motivou uma alteração no código. Agora, se o código é bastante claro, pode também beneficiar a interface. Por exemplo, aqui em Collabora Online, na inserção de um comentário,
nós usávamos um pedaço de código para fazer o display desta pop-up do comentário. Mas também usávamos outra para fazer a mesma coisa no smartphone. Então houve essa redução e simplificação em que o código é sempre um e único. E isso facilita e até motivou a mim a verificar, ok, nós agora temos tudo num sítio, então é mais fácil melhorar, verificar todos os estados de interação, seja no estado de over, qual é a diferença entre um comentário, uma anotação e uma anotação ou comentário de track changes, não é? De alterações que foram feitas ao documento. E então esse design, essa consistência visual está presente. Houve também uma oportunidade para trazer novas funcionalidades, novas features para mobile. Por exemplo, aqui anteriormente, os comentários no smartphone teriam que ser ou estavam sempre apresentados na lateral e não era muito bom, mas isso foi uma motivação e de repente nós estamos neste momento a trabalhar numa forma mais mobile friendly de fazer esse display dos comentários e na verdade até existe um easy hack no GitHub para qualquer pessoa que queira fazer o seu primeiro issue ou não seja programador, não saiba programar, mas quer brincar com ícones. Por exemplo, modificar o ícone que tem o mais sem ter o mais, porque agora não só insere o comentário, mas também mostra os comentários. E claro, muito bom trabalho feito pelo Shimon e Pranam, e todo esse trabalho foi sempre feito em colaboração, ou seja, eles trabalhavam nesse lado, eu trabalhava do meu lado e sempre em colaboração, e muitos destes widgets, muitos destes pedaços de código foram melhorados ciclicamente, tanto da parte de código como da parte de interface, e cada coisa motivou ainda mais a outra parte. E claro, dediquei também tempo no caso do mobile para que o usuário saiba sempre quais são as unidades, inches, ângulos, degrees e quais são os estados. Está ativo ou está inativo? E tudo isto sempre ouvindo o feedback do utilizador, do usuário. Por exemplo, na Google Play Store temos recebido muito feedback de pessoas que tinham medo de pressionar o ícone de ir para trás, de ir back, porque pensavam que o documento podia se perder. E então a alteração desse ícone para ir para trás, para sair da aplicação, com um check, na verdade deu confiança ao utilizador que ele vai sair da aplicação, mas o documento não vai ser pedido e até vai ser guardado. Estes pormenores foram importantes e são importantes. Por exemplo, muitas destas alterações, lembro-me agora por exemplo, aqui na melhoria dos componentes que estão inativos. Eu queria melhorar esses componentes, mas na verdade o JavaScript precisava de alterações. Então motivou-me a ir ao JavaScript e alterar e fazer essa melhoria. Agora, uma coisa muito boa, muito bacana que eu gostaria de falar é os PDFs. Atualmente é possível abrir e importar PDFs com anotações, com comentários e até alterar e adicionar comentários. Por exemplo, no OnCloud basta carregar, basta pressionar no fecheiro ILAB
no Nextcloud é preciso ir às opções. E uma interface limpa aparece, porque neste momento nós não queremos editar o ficheiro, mas sim visualizar, ver. E talvez editar o nome e talvez criar comentários. Por exemplo, eu aqui estou a ver uma apresentação de Mohamed Kara e a fazer as minhas anotações da conferência. E isto funciona não só para... Isto funciona para qualquer tipo de formato, A4, Landscape, e foi também importante perceber que o workflow, ou seja, que o usuário não só trabalha dentro da Collabora Online, mas também fora. Ou seja, estes ficheiros têm que ser possíveis de ser visualizados em qualquer visualizador de PDF, seja no Acrobat Reader, seja no Ocular, seja no GNOME PDF Viewer. E é possível até de importar, ou seja, isto dá uma grande flexibilidade aos usuários e customers, não é? Aqui está um bom exemplo em que não só é possível abrir PDFs e até fazer pesquisa, procurar nesses documentos, mas também fazer essa pesquisa dentro de ODPs, dentro de apresentações que têm PDFs embebidos. Isto é uma coisa muito, muito boa e claro que existe muito espaço para melhoria, não é? Talvez eu tenha que criar algum tipo de ícone, algum tipo de interface, mudanças de interface para que a pessoa perceba quais são os pedaços, quais são as partes que são PDF embebido. E claro, é sempre importante saber esta ação-reação, ou seja, eu estive sempre muito focado na relação entre o botão e a luz, ou seja, a ação e o resultado. E há aqui um exemplo relacionado com cloning style, ou seja, clonar o estilo, em que o cursor não mudava. E a segunda iteração foi, ok, mudar para um cursor, mas esse cursor era antigo, as pessoas não percebiam. Até que a terceira melhoria foi mesmo fazer com que o botão fosse ligado ou fosse parecido com o resultado. E este tipo de pormenores causou um feedback muito bom dos usuários. Agora, houve muitas funcionalidades que foram habilitadas nos smartphones, mas com elas muitos desafios. Coisas difíceis de resolver, como por exemplo usuários que utilizavam Android, queriam ter uma forma rápida, uma forma fácil de aceder ao word count, aceder à contação, ao total de palavras e caracteres do documento, tanto selecionado como totais do documento. E nós tentamos colocar dentro do view, dentro de ver, mas os utilizadores, os usuários, queriam mesmo que fosse um shortcut. E então nós colocamos logo, no First View, nós colocamos logo à partida, colocamos logo de forma fácil, só com um tap. Aqui outro pormenor muito curioso. Nós recebemos alguns e-mails de usuários de Android que tinham dificuldade em inserir funções no Calc, porque não tinham a certeza, não sabiam, não se lembravam de qual era a função que queriam. E então eu criei aqui estes ícones de help, estes ícones de ajuda, que na verdade os utilizadores não só podem inserir a função, mas podem também explorar
essa função, não é? Por exemplo, se o usuário é usuário de OpenSUSE, poderá ficar muito contente de saber que pode verificar se é o ano de leap ou não. E então decidir se quer inserir a função ou não. E reparem que existe espaço suficiente para ter não só texto, mas também imagens, exemplos. E é algo que queremos trabalhar no futuro. Eu também fiz alguns vídeos para o YouTube. Eu aconselho a visualização. É exatamente para aqueles vossos amigos que só usam Google Docs ou só usam Microsoft 365 e não sabem do LibreOffice e não sabem do Collabora Online. E então estes vídeos explicam exatamente que no smartphone, tanto no Android como em iOS, as coisas são muito mais fáceis no lado do open source do que do lado non-open source. E é muito engraçado estes vídeos, eu aconselho verem e até experimentarem. Fica aqui um desafio. Por favor, tentem aplicar um Slide Master no Google Docs ou tentem, por favor, copiar ou colar imagens ou charts, gráficos no Google Docs. Fica aqui o desafio. E claro, é bastante importante ter esta consistência, mas também flexibilidade. E então houve aqui uma introdução do Notebook Bar em online e com ela muitas outras funcionalidades, não só visualização de estilos, mas também coisas específicas ao Collabora Online e qualquer outra funcionalidade que não seja necessária estar em primeiro plano, nós continuamos a disponibilizá-la, mas em segundo plano. Ou seja, nenhuma força fica na mesa, ou seja, nada é perdido e o usuário, o power user, continua a poder aceder a estas funcionalidades. Aqui está um exemplo em Calc, não é? E eu chamo a atenção, por exemplo, também para a status bar. Houve aqui melhorias que não só a status bar reage aos elementos, mas também reage à situação em que, ao use case, quando o usuário não tem nada selecionado. E então diz aqui nada selecionado, ou por exemplo quando há algo mais selecionado, select multiple cells ou insert mode. E este insert mode também foi algo muito importante para os nossos customers. Agora, claro que isto ocupa bastante espaço vertical e então para laptops, para notebooks, para portáteis de baixo de fator reduzido, não é? De ecrãs pequenos, pode ser um problema. E então é neste caso que bastante carregar uma vez na tab ou até escondendo a sidebar, ficamos com muito mais espaço, não é? Até nesses portáteis e continuando a usufruir da Notebook Bar. Agora, claro que pessoas que gostam de clássicos vão continuar a poder ter a sua Classic Toolbar. E já agora a ruler, a régua, as dimensões e todo o aspecto foi também todo refeito, ocupando até menos espaço e com algumas mais funcionalidades. Tudo isto é possível de ser personalizado. Ícones, cores, tudo. E para isso eu recomendo aqui uma apresentação que eu fiz no início deste ano, na FOSDEM, que é bastante, eu acho que ajuda, guia quem quer personalizar a sua própria instância de Collabora Online. Mas podes também juntar-te a nós
ajudar este projeto e por isso mesmo eu tentei facilitar usando CSS vars, ou seja, usando variáveis de CSS, colocando a contribuição mais fácil, seja por GitHub, seja pela página da comunidade, colocando até o código mais consistente para novas pessoas terem menos dificuldade e tudo isto está ficando cada vez melhor, não só com a nossa comunidade, o feedback que temos ouvido, pessoas, tradutores da parte do WebBlade que têm também contribuído, mas eu não poderia terminar sem referir este blog post da Collabora e dizer o meu obrigado a estas pessoas, ao Rizal, ao Alan, ao Corleone, ao Batuhan, ao Dilaver, ao Pelin, ao Andrés, claro, ao Bugra, Youssef, Mukaid e todas estas e muitos mais novos contribuidores, tanto designers como programadores que contribuíram e nós, nesta nova mudança, que eu espero que seja mais aberta, mais transparente e mais community friendly. Obrigado, eu espero que não tenha demorado demasiado ou que não tenha falado demasiado rápido. Gracias Pedro por la charla. Tenemos dos preguntas. Una es de Gustavo, que quiere saber cuál es el mayor desafío para que la experiencia de usuario sea buena tanto en Android como en iOS. Mais uma vez, por favor. O Gustavo quer saber qual é o maior desafio para que a experiência do usuário seja boa tanto no Android como no iOS. Sim. Sim, isso é uma muito boa pergunta. É difícil. É difícil até porque tem diferentes guidelines, tem diferentes guias e regras, mas nós temos tentado fazer com que haja uma consistência para que o usuário que saia do iOS, que venda o seu iPhone e que vá para o Android, ou vice-versa, que venha do Android e vá para o iOS, continue feliz e contente com o Collabora online, não é? Ou seja, há coisas que são partilhadas, mas também há outras coisas que não são partilhadas. Por exemplo, no iPad existem ícones específicos de manipulação de texto, de cursor, o caret, muitas coisas que são só para iOS. Tá bom. A outra pergunta é do Paul Jensen. Ele diz que escutou na última conferência da Nextcloud que eles estão querendo incorporar Collabora em seu hub de aplicativos. Pergunta se é verdade e como isso afeta a questão da consistência. Sim, é verdade, verdadeíssima. E é uma muito boa notícia. Aliás, não só nós temos Nextcloud, OwnCloud, são os nossos parceiros, ou seja, nós trabalhamos quase diariamente com eles e há contribuição de cada lado, ou seja, é uma relação muito próxima e Collabora Online é por omissão, ou seja, é por default a ferramenta Office de Nextcloud Hub. Por isso essa integração é feita de forma muito boa, mas há coisas a acontecerem, que vão acontecer num futuro próximo, que vai fazer com que essa integração seja ainda muito melhor. Principalmente, eu não posso falar muito, mas principalmente relacionado com theming. Perfeito, Pedro. Obrigado pela tua participação. Obrigado eu.